últimas 6 aulas, que foram 6 aulas que nós já tivemos, nós refletimos na primeira aula sobre o que é que tem a palavra final na igreja, em relação a como ela deve ser, como devem ser os seus cultos, quais as posturas dela diante da sociedade, enfim. A resposta é a Bíblia. A Bíblia é suficiente para ensinar a igreja como ela deve ser. Não o último curso que saiu, não uma ideia de coaching que a gente... Você já deve ter percebido isso acontecendo por aí no mundo eclesiástico. Não igreja como os G12 ou essas coisas que têm surgido por aí. A Bíblia é suficiente para dizer como a igreja deveria ser. Segunda aula, nós falamos qual que é o papel da igreja dentro do plano de Deus. Então, Deus sempre tensionou que o seu povo fosse, tivesse o seu caráter, espelhasse o seu caráter para esse mundo. Antigo Testamento, ele escolheu Israel falhou nessa missão. Deus disse, então eu vou levantar um dos filhos de Israel, que a partir dele eu farei um novo povo. E esse um é o Jesus Cristo. Então, no Novo Testamento nós vemos Jesus Cristo sendo o verdadeiro povo de Deus, sem desobedecê-lo. E aí, depois que Jesus cumpre a sua obra, ele diz, então a partir de agora, todos aqueles que crerem em mim, recebem os efeitos da minha obediência, e por isso se tornam um povo de Deus, aceitável a Deus. Então nós vimos que a igreja, ela agora é o povo de Deus, não é mais Israel. Um judeu pode se tornar povo de Deus desde que ele creia no Messias, desde que ele creia em Jesus Cristo. E nós falamos sobre isso. Na terceira aula e na quarta foram aulas que eu tive de prolongar um pouco mais, porque nós falamos sobre quais as marcas essenciais que definem verdadeiramente o que é uma igreja. A gente tem vários salõezinhos que abrem por aí, né? Salõezinhos parecem aquelas portas de bar, né? Em vários lugares, no próprio bairro que a gente vive, mas não só de igreja, nós temos várias denominações. Você talvez liga a televisão e você vê um programa de Testemunho de Jeová, um programa de igreja presbiteriana, a Universal, que tem muito disso na televisão, a Mundial, a Igreja Mundial, você tem Deus é Amor, você tem os Adventistas do Sétimo Dia, enfim, tantas denominações, e todos vão dizer que eles são a igreja, ou que eles estão certos. E os batistas também, né? Tem que incluir os batistas. Falamos nas aulas 3 e 4 sobre o que de fato é uma igreja. Quais as marcas que definem o que é uma igreja? Nós trabalhamos 2 marcas essenciais. A pregação correta da palavra de Deus. Então, se aquele grupo se diz ser uma igreja de Jesus Cristo, eles têm que abrir a Escritura e lê-la com honestidade e pregar com honestidade nos seus púlpitos. Não usar outros livros de outros profetas, mas a Escritura protestante de 66 livros, essa que nós temos na nossa mão. E a segunda marca é a administração correta dos sacramentos, ou melhor, das ordenanças. E as ordenanças de Cristo à igreja, que são, vocês lembram quais são? Primeira ordenança, o batismo, e a segunda, a ceia. Então, se você vê um salãozinho ou um grupo religioso que se denomina cristão, ele tem primeiro de estudar a Bíblia com fidelidade e pregá-la com fidelidade. Segundo, administrar o batismo de maneira bíblica, conforme a Escritura ordena. E terceiro, celebrar a ceia do Senhor de maneira bíblica também. E aí, na quinta aula, nós trabalhamos sobre quais os propósitos que a igreja tem nessa terra, enquanto ela aguarda o novo céu e a nova terra, o reino do céu de maneira definitiva. E nós vimos que a igreja, ela trabalha nesse mundo para adorar a Deus. Segundo, ela trabalha nesse mundo para a edificação dos crentes. E terceiro, para a evangelização dos perdidos. Esses são os 3 alvos da igreja aqui na terra. Nós deveríamos trabalhar por essas 3 coisas: adorar a Deus, edificar uns aos outros e alcançar os perdidos com o evangelho. E isso entra na sexta aula, que foi a da semana passada, de como é a relação, então, entre o papel da igreja e a justiça social. O que Deus espera de nós, uma vez que nós temos o objetivo de espalhar o evangelho nessa terra, em relação às pessoas que sofrem, aos pobres, aos doentes, aos órfãos, às viúvas. E nós trabalhamos essa dinâmica na semana passada. Hoje a gente vai então entrar num tema
que é importante. Agora que nós já pensamos sobre tudo isso, sabemos o que é a igreja, nós já sabemos para que a igreja serve, para que a igreja existe, nós já sabemos quem faz parte da igreja, são pessoas crentes do Senhor Jesus, batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e participantes da ceia do Senhor, que ouvem a pregação da palavra de Deus. Nós já sabemos como que a igreja deve agir nesse mundo para cumprir os seus propósitos. A pergunta que está faltando ser respondida aqui é a seguinte: o que a igreja deve fazer quando se reúne? O que a igreja deve fazer quando ela se reúne como um todo? Tá? Eu não estou pensando só nos jovens, eu não estou pensando só nos adolescentes, no grupo dos mais velhos, nos casais que acabaram de se casar. Eu estou pensando no todo. Desde o mais novo até o mais velho, a igreja na sua maioria, o que ela deve fazer quando se reúne. Como ela deve adorar a Deus? O que se deve fazer no culto a Deus? Você já deve ter reparado que a nossa igreja tem um jeitão de culto. Talvez você já participou de outras igrejas que tem outro jeitão. Tem outras coisas, outros elementos presentes no culto. Vamos então estudar hoje quais elementos precisam ter no culto e quais não precisam estar presentes. Tá? Então, se você tem alguma dúvida, vamos trabalhando aí, certo? Eu quero dividir a nossa aula em duas partes. Primeiro eu vou mostrar que a Bíblia é quem tem a palavra final sobre como devem ser os nossos cultos a Deus. Não é o pastor que chegou na igreja, não é a liderança, não é a denominação, é a Bíblia. A Bíblia tem a palavra final sobre como devem ser os nossos cultos. E na segunda parte da nossa aula, então eu pretendo, eu acho que não vou conseguir, viu, Gideon? Já estou imaginando. Eu pretendo terminar essa primeira parte até a hora do intervalo e depois na segunda parte trabalhar sobre o que então a Bíblia manda que haja, que aconteça ou que não aconteça em nossas reuniões. Tá? Então, primeiro, dá uma base, é a Bíblia quem manda, e segunda, então o que ela manda. Tá? Vamos tentar trabalhar dentro desses dois temas. Alguma dúvida até aqui? Não se acanhem, tá? Eu pretendo que vocês participem, que comentem. Assustador, né? Falar no microfone e tal, na frente de todo mundo, mas e fazendo isso? Então vocês também podem fazer, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta a ser respondida. Por que a Bíblia deve definir nosso culto a Deus? Por que a Bíblia deve, a palavrinha que falta no ponto 1, é definir nosso culto a Deus? Deixa eu só dar uma nota aqui de rodapé. Essa aula é extraída desse livro. Lembra que eu falei que estava trabalhando alguns livros específicos? Até agora eu trabalhei o livro Igreja, o Evangelho Visível. E especificamente hoje a gente vai trabalhar 2 capítulos desse livro, Igreja Intencional. É um livro mais para líderes da igreja, mas que ele fala também nesse trecho sobre como devem ser os cultos. Tá? Então, esse livro, se não me engano, nós não temos aqui. Se você quiser dar uma folheada depois, só pegar aqui no intervalo, ele vai estar por aqui. Tá? Durante a Reforma Protestante, esse tema de culto foi muito debatido, foi muito questionado pelos reformadores. Por exemplo, nós tínhamos Lutero, Zwinglio, João Calvino, todos eles falavam do culto. Então, no final das contas, todos concordavam que o culto na Igreja Católica Romana daquela época, ele estava totalmente desvirtuado das Escrituras. Então, eu vou citar alguns exemplos que até hoje ainda continuam. Por exemplo, a adoração a Maria, né, orações feitas para Maria como intercessora. Os reformadores, eles questionam, isso não é bíblico, isso não deve permanecer. Uma segunda coisa, a falta de pregação da palavra. Naquela época as pessoas não tinham escolaridade, e com o tempo a Bíblia parou de ser lida na língua do povo e lida apenas em latim. E ninguém falava latim, só os clérigos, só os padres, os papas. Então o povo não entendia nada que acontecia na missa, só os que estavam no palco, né? Eles questionaram isso. Terceiro, as estátuas dos santos que eram espalhadas na igreja. Então as pessoas acabavam fazendo orações aos santos. Nós tínhamos também a oração em favor dos mortos, crentes que morreram, né?
Então, todos os santos que você ouve falar, até esses, por exemplo, São Paulo, onde homenagem ao santo Paulo, do passado, o apóstolo Paulo, que eles canonizaram, né, que eles declararam como alguém santo a quem você pode fazer uma oração. Santo Agostinho e tantos outros santos, né? Santo André, Santo Antônio, enfim. Então, os reformadores eles questionaram isso. E por essa razão surgiu a necessidade de definir, então, o que eles chamaram de, que é o título da nossa aula hoje, se você reparar na segunda linha aí, então o título do conteúdo dessa matéria é Eclesiologia, que fala sobre como Deus vê a igreja, é o estudo da igreja. E o tema da aula 7 é vamos falar junto? Aula 7, o princípio regulador do culto a Deus. Foi por causa desses exemplos que eu dei sobre o culto na Igreja Católica Romana daquela época que os reformadores estabeleceram a necessidade, ou perceberam a necessidade de estabelecer o princípio regulador do culto a Deus. Eu vou explicar o que é isso. É uma norma, é um padrão que define como deve ser o culto a Deus. Lutero, ele acreditava no princípio, não no princípio regulador, princípio normativo. Ele e outros camaradas, como Richard Hooker, que foi um bispo anglicano, eles criam nesse princípio normativo que dizia assim, olha, tudo aquilo que a Bíblia não proíbe, pode estar presente no culto a Deus. Hoje, se você for numa igreja luterana, uma igreja anglicana, você vai ver essa prática. Tudo aquilo que a Bíblia não proíbe, eles trazem para dentro da igreja, para dentro do culto. Já o outro lado da reforma, e aí nós temos Zwinglio, nós temos João Calvino e tantos outros, inclusive os puritanos, dos quais nós surgimos. Nós, os batistas, surgimos dessa ala do protestantismo, não da ala luterana. Nós surgimos da ala dos puritanos. Essa ala dos puritanos defendia o seguinte: o princípio regulador, nós temos uma definição aí? Temos, né? O princípio regulador afirma que tudo o que fazemos na adoração corporativa deve ser claramente, a palavrinha que você deve colocar aí é fundamentado pelas Escrituras. Tudo o que fazemos na adoração corporativa, juntos como igreja, deve ser claramente fundamentado pelas Escrituras. As Escrituras devem mandar que isso tenha ou aconteça no culto. E que, então, a definição continua, o fundamento claro pode assumir a forma de um mandamento explícito, é a segunda palavrinha, ou uma boa e necessária implicação de um texto bíblico. Primeira palavra, fundamento. Segunda, mandamento. Terceira, implicação. Vou explicar o que isso significa, tá? Em outras palavras, o que eles estão dizendo é que o que define, o que deve estar presente nos nossos cultos é a Bíblia. A Bíblia não ordena, não deve ser praticado. É diferente dos luteranos e dos anglicanos. O que a Bíblia não ordena, não devemos fazer. O que ela manda, nós fazemos. Também isso significa que há algumas coisas que não são tão claras na Escritura. Coisas às quais Deus não deu uma ordem falando, olha, o culto deve ser assim. Mas há algumas implicações que são conclusões lógicas de passagens que abordem questões que podem ser relacionadas ao culto. Então, por exemplo, Deus pode dar uma ordem, o culto tem que ter isso. Ou Ele pode estar falando de um outro assunto e desse outro assunto surgir uma implicação que também se aplica ao culto. Mas, de qualquer maneira, o princípio regulador diz, você não pode ter no culto coisas que a Bíblia nunca mandou que tivesse. Ficou claro isso? É essa batista. Eu estou te dando uma aula do que é ser batista. Se você discordar disso,
Eu te desafio a fazer leitura dos anglicanos, dos luteranos, e você tem total liberdade de fazer isso. Talvez você perceba, eu acho que eu não sou batista não. Tudo bem, não tem problema nisso, você continua sendo irmão. Mas talvez você tenha uma outra visão. Então, eu vou passar para vocês a visão batista. Nós somos uma igreja batista. E nós acreditamos que essa é uma interpretação mais correta das Escrituras. Como eles também acreditam que é a interpretação deles. Então eu vou passar aqui a posição dos batistas, certo? Eu também não conheço muitas outras posições. A gente estuda o que a gente vive mais, né? Muito bom. Alguma dúvida até aqui? Ou comentário? É claro que o Novo Testamento ele não oferece para nós uma passagem, por exemplo, em que nos dá um manual de como deveria ser o culto a Deus. Por exemplo, sei lá, o livro fulano de tal, capítulo 1, normas para o culto a Deus. Todo mundo tem que estar de paletó e gravata, as mulheres de vestido e cabelo longo, enfim, não diz isso. Tem que ter gente na recepção, né? Vocês têm que ter música, depois tem que ter uma bíblica, 10 versículos, não tem isso na Bíblia. Quando nós propomos ao povo que vem adorar a Deus aqui, domingo após domingo, nós estamos ensinando para eles uma liturgia. Alguém sabe o que significa liturgia? A liturgia, ela vem de uma palavra grega que traz a ideia de um método, um conjunto de elementos, um modo de se realizar algo, certo? Então é como se fosse um ritual. Se você parar para pensar, todos nós temos uma liturgia na vida. Primeira coisa que você faz quando você acorda, talvez você olhe o celular, talvez você levanta e faz uma oração, talvez você vá direto para o banheiro, você já consegue fazer isso de olho fechado, né? E onde está a pia, isso é uma liturgia, você faz todos os dias. Quando você chega no trabalho, a primeira coisa que você tem que olhar, a primeira tarefa que você tem de fazer, o e-mail que você tem que responder, isso é uma liturgia. Nós somos seres litúrgicos, fomos criados para ter rotina, para fazer coisas repetidas. Deus nos fez assim, o trabalho é algo assim, e a igreja também. Então quando as pessoas vêm para o nosso culto, nós estamos ensinando uma liturgia para essas pessoas. A liturgia que é o modo como nós realizamos o nosso culto. E se nós estamos ensinando algo às pessoas, nós devemos basear o que nós ensinamos na palavra de Deus. Sim ou não? Porque o que as pessoas devem aprender é a palavra de Deus. E não aquilo que eu acho que é certo. Então, nossa liturgia, de uma forma ou de outra, aquilo que nós fazemos no culto deve ser no mínimo bíblico. Ou pelo menos refletir verdades da Escritura. Amém? Ok. Então a Bíblia está cheia de exemplos de que Deus, Ele se importa muito com o como. Como é que as pessoas devem adorar a Ele? Eu quero propor 2 exemplos que eu citei aqui. Primeiro exemplo. Deus redime, R-E-D-I-M-E, redime, palavrinha que vem de redenção, salvação, libertação, seu povo para ser adorado. Deus redime seu povo para ser adorado. Eu quero que vocês folheiem agora as suas Bíblias. A gente vai abrir de Êxodo 3 até 10, a gente vai ver alguns versículos e eu vou explicar essa para nós. Êxodo capítulo 3. Eu vou pedir que vocês leiam agora, tá? O microfone não vai conseguir chegar em todo mundo. Então eu vou pedir para vocês lerem versículos alternados, tá? Então, de preferência que você não leia todos, tá? Que você leia um, deixa o outro, a pessoa lê o outro, tá? Abre a sua Bíblia aí, então em Êxodo, capítulo 3, nós vamos caminhar até o 10, lendo alguns versículos. Em várias passagens, várias partes desse trecho aqui, Deus deixa bem claro que o propósito dele, lembra da história de Israel, o povo tinha sido feito cativo pelos egípcios, cresceu muito, e Deus chama Moisés para que Moisés os liberte da escravidão. Trechos vão mostrar para nós que o propósito final de Deus, ao tirar o povo do Egito, libertá-los da escravidão, era para que o povo o adorasse.
no deserto. O propósito da redenção de Deus era a adoração a Deus. Capítulo 3, verso 18. Quem pode ler para nós, por favor? Fica de pé e leia bem alto, por favor. Rapidinho, vamos lá. 3,18. Deixe que eles saiam, caminhem 3 dias no deserto adentro, para quê? Para oferecer sacrifícios a Deus lá no deserto. Uma outra passagem, capítulo 5, versículo 1. Quem pode ler? Fique de pé e leia para nós em voz alta, por favor. 5:1. Além do sacrifício, deveria ser oferecida uma festa. Essa era a razão. Deixe meu povo sair para que me celebre fora daí do Egito. Ainda no capítulo 5, ou melhor, agora no capítulo 7, versículo 16. Deus está falando por meio de Moisés: olha, Faraó, deixa o meu povo ir para que me preste um culto no deserto, para que meu povo me cultue longe dos portões do Egito. Capítulo 8, versículo 1. Qual que é o propósito? Prestar culto. Versículo 20. Ok, para que me preste culto. Enfim, tem tantas outras passagens que eu poderia citar aqui. Vocês já entenderam a ideia, né? O faraó, ele é ordenado a liberar o povo para que o povo cultue ao Senhor no deserto. Então, Deus quer que o povo saia do meio dos egípcios. Os egípcios eram um povo idólatra. E Deus diz: olha, eu quero que vocês saiam do meio desse povo idólatra e que vocês me adorem como um povo separado para mim. Eu quero fazer de vocês um povo diferente, distinto dos egípcios. Isso não parece uma ilustração da nossa salvação do pecado? E a nossa separação desse mundo? Não parece? Você vai sair do meio dos pagãos, de como eles vivem, e agora você vai fazer parte de um novo povo, uma nova geração de crentes. Vocês vão prestar culto a mim. Não parece uma ilustração? É por isso que a gente deve se separar do mundo, né? Então é lógico que Deus revele ao seu povo redimido, aquele povo salvo por Ele, o modo com que Ele deseja que seja adorado pelo seu povo. Porque pensa aqui, o povo de Israel ficou mais de 400 anos preso no Egito, aprendendo, várias gerações passaram, aprendendo os costumes dos egípcios, eles falavam a língua dos egípcios. E a adoração também era misturada com a dos egípcios, né? Eles estavam acostumados com a idolatria dos egípcios. Então, se Deus diz: saiam do meio dos egípcios e venham para o deserto para me adorar. Só que como que eles vão adorar a Deus? Como vai ser a adoração deles 400 anos depois de terem aprendido os costumes dos egípcios? Como vai ser? Hoje vai ser igualzinho que eles estavam acostumados. Eles só vão mudar o nome. Ao invés de adorar o Deus Sol, vão adorar o Deus Jeová, mas conforme eles tinham aprendido no Egito. Porque eles não sabem. É a mesma coisa uma pessoa que acabou de tomar uma decisão por Cristo e dizer para ela: a partir de agora vive a vida para Jesus. Tá, mas como é que faz isso? Eu não sei. O costume que eu tenho é o que eu vivia lá no mundo, né? O que eu tenho que fazer? Eu não sei. Então, é óbvio que Deus ia mostrar para o povo como Ele queria que ele fosse adorado fora do Egito. E foi justamente o que Deus fez. Você lembra? Vamos tentar ler a narrativa. Eles saem do Egito, cruzam o Mar Vermelho, depois do Mar Vermelho eles vão até um local específico. Vou dar uma dica. Monte Sinai, né? Com a dica fica fácil, né? Então o povo vai até o Monte Sinai. Deus diz para Moisés: você sobe, o povo fica aí. E Deus vai dar para Moisés os 10 mandamentos. E não só os 10 mandamentos, vários mandamentos. Que nada mais são do que estipulações. Agora que eu tenho um casamento com vocês, Deus dizendo para o povo: os termos do casamento são esses aqui. Vocês vão me adorar dessa maneira. Então, Êxodo 3:12, aqui, interessante, volta lá. Olha o que o texto diz. Deus está falando com Moisés. Lembra dessa cena, no capítulo 3, Moisés vê uma sarça que pegava fogo, uma arvorezinha lá, e ela pegava fogo, mas não se consumia, e de dentro daquele fogo saiu uma voz. Doido, né? E aí Moisés chega perto e troca ideia com aquela sarça ardente. Era Deus falando com ele através da sarça ardente.
E Deus diz, eu vou escolher você para voltar lá para o Egito e livrar o meu povo. Moisés fala, eu não, de jeito nenhum. Manda outro, eu não sei falar direito, o povo não vai me escutar, o povo lá me odeia, né? Eu fui criado como um egípcio, como é que agora eu vou libertar o povo? Enfim, aí Deus diz para ele no verso 12, certamente eu serei contigo, Moisés, e isto será um sinal que eu te enviei. Qual que é o sinal que Deus dá? Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Moisés estava no Monte Sinai nesse momento. A sarça que ardeu era no Monte Sinai. Então Deus dá um sinal para ele, olha, para que o povo saiba que eu estou te chamando, quando vocês saírem de lá, vocês vão vir aqui me adorar. O que Moisés faz? Está lá. Passamos pelo Mar Vermelho, vamos até o Sinai. E ele chega no Sinai. Então, Deus escolheu aquele lugar para ser adorado. Deus escolheu o tempo que isso ia acontecer. Lembra que Deus não queria que Faraó libertasse só os mais velhos do povo. Faraó chegou a sugerir isso. Não, deixa os mais fracos aqui, deixa as crianças e os idosos, ou só vai os homens, mas vão, depois voltem. Deus diz, não, eles vão e vão ficar livres. Por isso que tinha tanta dificuldade. Faraó não queria libertá-los. Deus diz, eu estabeleço o lugar, eu estabeleço o modo como vocês vão vir livres, redimidos. E quando o povo chega, Deus vai até o encontro do povo e Deus dá as estipulações dos termos ou dos procedimentos que iriam reger a adoração a Ele, que é a lei de Moisés. Então em Êxodo capítulo 20 até o capítulo 40, Deus vai dar estipulações. O culto a mim vai ser assim. A vida de vocês vai ser assim a partir de agora. Enfim, enquanto Deus dava a Moisés essas ordens, sabe o que o povo pensou em fazer lá embaixo? Adivinha? Bom, Deus falou que a gente ia sair para adorá-lo, Moisés está demorando muito. O que vamos fazer? Vamos adorar ao Senhor, então? Né? Eu acho que Moisés, ele fugiu. Eu não sei o que aconteceu, ele vai que ele morreu, né? Vamos adorar a Deus. E aí o que eles fizeram? Adoraram do jeito que eles sabiam. Capítulo 32, versículos de 1 a 8. Vamos ler essa passagem. O povo que Moisés adorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão, tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocausto e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Obrigado, minha irmã. Interessante, né? O que o povo fez? Fez o que estava acostumado a fazer. Então, eles fundiram aquela estátua, e era com boa intenção. Arão disse, amanhã vamos fazer isso aí. E eles reconheciam, olha, os nossos deuses que nos tiraram do Egito está aqui, a gente sabe que Deus nos tirou. Enfim, parece que o que eles estão fazendo aqui cadê Deus? A gente não está vendo, a gente está acostumado com o Deus dos egípcios. Eles
criar uma estátua e vamos dar a essa estátua o valor que nós damos ao Deus que nos tirou do Egito. Só que perceba no verso 7, eu vou encerrar com esse ponto aqui. Segundo Deus, quando Deus disse para Moisés lá em cima, Deus diz: Moisés, o povo se corrompeu. O povo se manchou. O povo deixou ser maculado pelo pecado. Queridos, é isso que acontece quando nós queremos adorar a Deus conforme os nossos próprios gostos pessoais ou as nossas próprias experiências do passado, quando ainda nós éramos convertidos. A tendência nossa é imitar aquilo que nós fazíamos antes, mas agora nós colocamos aquela roupagem evangélica. Lá no centro espírita tinha um negócio, olha, muito legal, pastor, vamos mudar o nome e colocar gospel no fundo, vai ficar legal no culto. Lá quando eu ia para as baladas, o negócio, olha, bombava, o povo gostava, vamos chamar de balada gospel, fazer dentro da igreja. Não é legal, pastor? Nós temos essa tendência. Idolatria, shows, teatros, festas. Nós só colocamos uma roupagem evangélica. Por isso a adoração coletiva do povo todo é muito central para os propósitos de Deus quando Ele nos resgata. Deus nos resgata simplesmente para adoremos. E se isso, como fez com o povo no Egito, Deus não ia dizer: agora eu resgatei vocês, façam do jeito que vocês quiserem, de jeito nenhum. Deus diz: agora o jeito que eu quero que vocês me adorem está aqui, eu vou mostrar para vocês. Amém? As duas palavras que faltam no ponto 2 aí são: Deus se importa sobre como seu povo o adora. Deus se importa sobre como seu povo o adora. Nós temos descrições dessa importância que Deus dá, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Reinaldo, você dá um toque lá para o Williams, senão eu vou ter que competir com ele. No Antigo Testamento, tem, além de Êxodo 32, há pelo menos outras duas passagens que nos mostram como Deus se preocupa, como Ele é adorado. A gente vai passar rapidamente sobre essas passagens, tá? Mas vamos abrir em Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Êxodo 20, versículos 1 a 6. Nós temos aqui então os 10 mandamentos, certo? Capítulo 20 de Êxodo, versículos 1 a 6 dizem assim: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam, mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Os 2 primeiros mandamentos foram os 2 que eu li aqui. Deus deixa claro o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás... Não, antes disso. Outros deuses além de mim. Certo? Esse é um resumo, né? Mas é justamente isso. Eu sou único. Mas o segundo mandamento, agora sim, é as imagens, né? Não farás para ti imagens de escultura, mesmo que tentem me representar. Eu não sou representado por uma imagem. E Deus proíbe isso. Então, isso mostra que Deus se preocupa como o povo o adoraria. Enquanto Deus estava dando esses mandamentos, o povo estava fazendo justamente o inverso lá embaixo, né? Estava criando imagens para adorar. Ele diz: eu não quero isso. Então, não é importante só adorar a Deus, mas também há proibições de como isso não deve ser feito. Mesmo que a imagem fosse uma expressão de Deus, Ele diz: olha, eu não quero isso. Mesmo que fosse sincera, eu não quero isso. E como foi o caso do bezerro de ouro.
Segunda passagem no Antigo Testamento que mostra como Deus se importa, como Ele é adorado, é em Levítico, capítulo 10. Você vai passar Êxodo e vai ir para um livro que as pessoas amam fazer devocional nele, né? Levítico. Levítico são leis, muitas religiosas que a gente nem entende direito, né? Mas é a palavra de Deus também. Tem um caso interessante, Levítico 10, versículos 1 a 3. O texto diz assim: E aconteceu que Nadab e Abiú, filhos de Arão, lembra quem é Arão? Arão é irmão de Moisés, certo? É o sacerdote. Então eles são sacerdotes, Nadab e Abiú, aqueles que faziam sacrifício para Deus. Eles pegaram cada um o seu incensário e, pondo nele fogo e incenso, ofereceram fogo estranho, ou fogo não permitido, diante do Senhor, o que Ele não lhes havia ordenado. Perceba o que acontece. Então saiu fogo de diante do Senhor, os devorou, e morreram diante do Senhor. Moisés disse a Arão: Foi isso que o Senhor falou: Manifestarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão ficou em silêncio. Texto pesadíssimo, né? Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho, ou fogo não permitido. Certamente foi uma maneira diferente de realizar o sacrifício a Deus, aquele sacrifício que Deus já tinha dito como deveria ser feito. Então, talvez de uma maneira irreverente: vamos fazer do nosso jeito, que história é essa, fazer do jeito de Deus? E Deus mata os dois. É interessante que Deus diz para Arão por meio de Moisés: a minha santidade, a minha glória, essas duas coisas vão ser manifestadas por aqueles que se aproximam de mim, por aqueles que me adoram. Então eu vou mostrar para o mundo como eu sou santo, a minha glória por meio de quem se aproxima. Aqueles dois não fizeram dessa maneira, e Deus diz: então eu vou mostrar como eu sou santo, como eu espero a santidade do meu povo. Obediência. E ele matou aqueles dois homens. E Arão, mesmo triste, ele sabia disso, porque a expressão que ele ficou em silêncio, ou se calou, pode significar que ele consentiu, ele concordou. Arão sabia disso. Imagina, perdeu seus dois filhos, que eram pastores, sacerdotes, e ficar calado. Sim, está certo. Paciência. Eles sabiam. Bom, nós não devemos adorar a Deus de uma maneira que nos parece correta. Nós temos de adorá-lo nos termos de Deus, do jeito que Ele disse que deveria ser. Ficou claro isso? Alguma dúvida, ou questionamento, ou comentário aqui dentro disso? Vamos andar? Novo Testamento. Duas passagens também que mostram como Deus se preocupa como Ele é adorado. João capítulo 4, vocês conhecem bem essa história, versículos 19 até 24. E a mulher lhe disse, versículo 19: Senhor, vejo que és profeta. Está falando com Jesus. Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram, o adorem no Espírito e em verdade. Samaritanos, quem eles eram? Eles eram aquele, lembra que o povo de Israel se dividiu em duas partes? Tinha o reino do norte, o reino do sul, depois do pecado de Davi e em consequência com o reinado de Salomão, foi uma catástrofe e o povo se divide. O pessoal do norte começou, eles não queriam deixar o seu povo ir até o sul para fazer adoração em Jerusalém. O que eles fizeram? Vamos construir o nosso próprio templo aqui, vamos sacrificar aqui mesmo, e eles criaram a religião deles lá no norte.
Perdão. E por causa disso, muitos povos vieram até o Reino do Norte e eles misturaram a adoração a Deus à adoração aos ídolos. E eles, com o tempo, a capital do Norte se tornou uma cidade que era chamada de Samaria. Por isso, os samaritanos. Eram pessoas mestiças, pessoas misturadas com outros povos, e que a sua adoração também era corrompida. E os samaritanos, eles adoravam em um local diferente do que Jerusalém, porque eles tinham por base apenas os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Eles acreditavam só até Deuteronômio, depois eles não pegavam mais nada do Antigo Testamento. E por isso, eles eram sinceros, mas isso não era o suficiente. E é por isso que Jesus, no versículo 22, ele diz, olha, vocês estão errados. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês deveriam levar em consideração todo o Antigo Testamento, não só o Pentateuco. E essa adoração, ele diz, é inadequada, porque a adoração correta a Deus é uma resposta ao que Deus revelou sobre si mesmo. Então você adora a Deus como reação ao que Ele diz. E se é assim, ele diz, então a adoração deve levar em conta tudo o que Deus diz. E não apenas uma parte do Antigo Testamento, vocês tinham que levar em consideração tudo. Então Jesus explica no verso 24 que o que Deus quer, Deus busca é adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse texto a gente ouve bastante, né? Mas vamos ver se a gente entendeu mesmo esse texto. Isso significa que o povo de Deus vai adorar a Deus por meio do Espírito que habita nele, o Espírito Santo. Mas também significa que o povo irá adorá-lo de acordo com a autorrevelação que ele fez ao homem. E essa autorrevelação de maneira mais plena está em Jesus Cristo. Lembra que no próprio livro de João ele diz, eu sou o caminho, a verdade. Em outras palavras, para nós a sinceridade ela é essencial. Você precisa ser sincero quando adora a Deus. Mas ela não é fundamental. Tem muita gente que diz, mas eu faço isso de maneira sincera. Samaritana também. Estava errado. A adoração é regulada pela revelação de Deus. Você adora em espírito, legal, mas em verdade também, com base na verdade. Do jeito que Deus quer. Segunda passagem do Novo Testamento é 1 Coríntios 14. Tem uma discussão aqui sobre o falar em línguas, tá? Não é o tema da minha aula, deixa para uma outra. Tá? Mas tem algumas coisas legais em 1 Coríntios 14. Abra lá. 1 aos Coríntios 14. Versículos 1 a 5. Paulo diz assim: segui o amor e desejai intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus, que ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Uma grande discussão se línguas é um dom ou não. A minha posição é que parece que Paulo não está falando de um dom. Parece que Paulo está falando de alguém que ora numa língua conhecida, mas que ninguém aqui conhece. E faz sentido. Se você ora em... Se eu começar a orar em hebraico aqui para vocês, quem que vai conseguir entender? Nem eu, né, pelo jeito. Mas vamos supor que eu falasse hebraico. Vocês sabem que é uma oração, vocês fecham o olho e falam, amém, Jesus, glória a Deus. É isso mesmo. Sabe que eu estou orando, confia no que eu estou falando. Mas eu sei o que eu estou falando. Então eu estou falando a Deus e estou orando a Deus numa língua que vocês não conhecem. Paulo diz, olha, se tiver tradução, legal. Porque vocês vão saber o que eu estou orando. Mas eu prefiro que haja profecia. E é um contexto, na igreja eles não tinham ainda a Bíblia na sua revelação completa, os profetas falavam da parte de Deus. Eu prefiro que as pessoas falem da parte de Deus, a igreja. Que haja pregação dos desígnios de Deus. É mais importante do que essa oração em línguas aí. Isso, no capítulo 14, ele começa a descrever, e você fica muito claro que você percebe que ele diz, anunciar os desígnios de Deus, o que Deus diz, é mais importante do que falar em línguas.
que segundo Paulo é falar com Deus. Quem fala em línguas fala a Deus e não aos homens. Hoje em dia as pessoas dizem, eu tenho uma profecia, você começa a falar em línguas, dizendo, Deus não mandou dizer isso para você. O texto diz não. Se é que há isso, está falando com Deus e não com homens. A profecia fala com homens. O anunciar a palavra de Deus é para homens. Aí, lá no finalzinho do capítulo, versículos 27 até 29, Paulo diz que, caso línguas fossem faladas na igreja, ele coloca algumas estipulações. Versículos 27 até 29. Ele diz assim no verso 27. Se alguém falar em uma língua, que falem somente juntos, é isso que ele diz? 2. Quando muito 3, talvez no máximo 3. E um de cada vez. E que haja quem interprete essa língua. Mas, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja. Calado. Falando consigo mesmo e com Deus. Fica na tua. E versículo 29. Que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem o que foi dito. Paulo diz, olha, se as línguas forem faladas na igreja, 2 ou 3 profetas apenas falem e os outros profetas avaliam o que está sendo falado. E com o que vocês acham que eles deveriam avaliar o que estava sendo falado? O cara começou a falar aí a tradução da língua do outro lado. E aí, é verdade ou não é? Como que você avalia? Tudo bem, eu entendi, mas qual que é o padrão que eu olho para aquilo e comparo e falo, é verdade. Não, não é verdade. O que Deus já disse. E onde está o que Deus já disse? A Escritura, naquela época, era o Antigo Testamento, mas também o que os profetas estavam ensinando. Vocês comparam com aquilo que vocês já receberam de revelação. Por isso, Paulo diz no verso 33 o seguinte. Porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. O caráter de Deus é revelado nas Escrituras e ele tem implicações que regulam a maneira com que nós adoramos a Deus. O culto a Deus é um reflexo do seu caráter. Tudo isso que a gente viu de orientação era para que a igreja tivesse paz. Não fosse aquela bagunça no culto, brigas. A igreja de Corinto era isso. Ele diz, Deus não é de confusão como são os cultos de vocês, Deus é de paz. Então quando vocês tiverem um culto em paz, estão mostrando para as pessoas quem Deus é. E isso é muito prático, porque no meio desse argumento, lá nos versículos 23 até 25, olha o que Paulo disse. Capítulo 14, versículos 23 a 25. Ele disse assim, pois, olha, qualquer comparação com igrejas de hoje em dia é pura cristocidência, tá? É texto para nós hoje, olha o que ele diz. Posso fazer a leitura aqui depois? Pode ser? O texto diz, se pois toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas e entrarem pessoas não instruídas ou incautas ou incrédulas, por acaso não dirão que estáis loucos? Não parece que é isso? Tem gente que não quer receber visita do pastor porque acha que o pastor vai fazer isso. Eu tenho que até me tirar, me despir das roupas de pastor e às vezes ir como a paisana, né? Eu não sou pastor, não vou fazer oração, vou pôr a mão na tua cabeça e começar a gritar aqui não. Parece que é louco. Por que quando fala comigo fala normal e quando vai falar das coisas de Deus começa a gritar, berrar e falar coisas que eu não entendo e todo mundo ao mesmo tempo? Você está louco, eu não quero esse negócio não. Mas, olha o versículo 24, se todos profetizarem, todos anunciarem o que Deus diz, e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencida de seu pecado e julgada, porque a palavra de Deus está sendo anunciada. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que, de fato, Deus está entre vós.
pessoas vão saber que Deus está no meio de vocês, não é porque vocês ficam pulando, correndo de um lado para o outro e gritando, porque a paz, a ordem e a anúncio da palavra de Deus. Então o nosso culto revela para as pessoas o caráter de Deus. Por isso que o culto tem que ser do jeito de Deus e não do jeito que a gente acha que é legal. Ficou claro? O assunto não é as línguas, tá? Deixa as línguas para depois. Mas o assunto é o culto e o propósito da igreja em Corinto, como deveria ser o culto. Como é a palavra do ponto 2? Como a Bíblia define o nosso culto a Deus? Como? Vira a página aí. Como? Você ainda está em 1 Coríntios? Vá para o versículo 26 do capítulo 14. 14, 26. Tudo que for feito na igreja, cântico, oração, se tem a tradução lá da oração do camarada em outra língua, a pregação, tudo deve ser feito visando a edificação, crescimento da igreja. Isso não significa que não crentes não possam participar e que não vão ser evangelizados. A gente viu um próprio argumento, né? A igreja que está ali reunida, profetizando, vem uma pessoa incrédula e ela vai descobrir e perceber que Deus está no meio do povo. Então, nós nos reunimos para que os descrentes também venham. O propósito, em grau de prioridade no culto a Deus, primeiro, obviamente, adorar a Deus. Segundo, edificar os crentes. Terceiro, alcançar os perdidos. Então, a audiência na nossa adoração, isso é uma coisa muito errada no meio evangélico. A audiência na nossa adoração não são os membros. O culto não é feito aqui em cima e aí vocês ouvem o culto, assistem o culto que está sendo feito aqui em cima. A audiência do nosso culto não são as pessoas que assistem o culto, ou não são os descrentes que vêm, nós temos que agradá-los, nós temos que dar aquilo que eles gostam de ouvir, de ver, de falar, porque nós temos que ganhá-los. A audiência no culto é Deus. E ela é feita por todos. Então quem sobe aqui está conduzindo a igreja para essa adoração. Você não senta aí e assiste culto, você senta aí e presta culto. Eu nunca mais ouvi isso em conversa nenhuma. Eu vou prestar um culto a Deus, mesmo que eu fique na minha cadeira e não faça nada aqui na frente, mas eu estou seguindo os que estão me conduzindo aqui. Aqui eles estão me liderando nessa adoração. Então, quando nós adoramos a Deus, o Deus é o nosso público, a nossa audiência, com orações, com cânticos, com meditação da palavra, automaticamente nós estamos atingindo os outros dois propósitos. Então, eu adoro a Deus do jeito dele, eu vou estar edificando os crentes, eu vou estar evangelizando os perdidos. Ficou claro isso? Então, Deus quer usar a sua palavra para nos moldar e transformar as nossas vidas por meio do culto. Por isso, os líderes, ao longo da história, comprometidos com a reforma na igreja, por meio da palavra de Deus, eles têm usado o mesmo método, um método simples, porém poderoso, composto de 5 elementos. 5 elementos chamados pelos teólogos de elementos da adoração corporativa. Tem na sua folha aí, né? 5 elementos. Você vai perceber e vai falar, ai gente, que coisa simples. É só isso aqui. Mas se só isso for cumprido, você vai ver essa igreja poderosamente atingindo seus propósitos. Mas quando essas coisas simples são tiradas para que coisas seculares sejam colocadas dentro da igreja, você vê a igreja se desvirtuando do seu propósito. Eu vou falar rapidamente. 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, dediquem-se à leitura bíblica, à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Ok. Perceba nesse versículo, Paulo está dizendo, olha, eu vou chegar aí, em Éfeso. A gente vai chegar nesse texto, semana que vem, à noite, eu vou expor essa passagem. Mas Paulo diz, antes que eu chegue, você tem 3 tarefas, Timóteo. Primeiro, se aplica à leitura. Segundo, à exortação. E terceiro, ao ensino. Os 3 estão ligados ao ministério público de Timóteo, diante de toda a igreja. É óbvio que a leitura aqui, como essa tradução já traz essa implicação, é a leitura pública da palavra de Deus. É a mesma fonte para a exortação e para o ensino. Então, mesmo sem explicação, só com a leitura pública do texto, as Escrituras são poderosas. Deus diz isso.
Hebreus 4,12 diz: a palavra de Deus é poderosa e eficaz para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os propósitos do coração do homem. Só ela lida já provoca mudança, porque é a palavra poderosa de Deus. Então, quando nós lemos a Escritura em público, mesmo que não seja o texto que vai ser pregado, a gente fez isso no início do culto aqui em Juízes. Às vezes é texto que a gente não vai ler em casa. Quem que vai pegar Juízes 12 e fazer uma devocional? Hein? Qual foi a última vez que você fez a devocional em Juízes 12? Bom, se a gente não lê na igreja, a gente vai ler quando? Um texto difícil. Quando nós lemos a Escritura em público, nós demonstramos algumas coisas. Primeiro, nós mostramos o valor que damos à palavra de Deus. Segundo, nós mostramos que nós estamos desejosos de ouvir o que Deus diz. Nós abrimos o culto dizendo: Deus, a primeira parte do culto é a tua voz. O resto é resultado disso. Terceiro, nós reconhecemos que a nossa vida e o nosso crescimento depende da palavra. Quarto, isso reconhece a nossa própria fraqueza, porque nós precisamos constantemente ser lembrados daquilo que Deus diz. Qual foi a última vez? Eu acho que semana passada a gente fez a leitura de Jefté. Algumas pessoas olhavam umas para as outras e falavam: nossa, eu nem lembrava dessa história. Lembra que Jefté ofereceu a filha como sacrifício porque ele venceu a batalha? Lembra disso? Bom, se nós não temos a leitura pública da Escritura, nós esquecemos passagens como essas. Nós precisamos constantemente ser lembrados. E por fim, isso declara que nós desejamos nos submeter a Deus. Deus, eu quero ouvir a tua voz e eu quero obedecê-la. Então, eu quero que você pense nisso. Se a leitura pública regular das Escrituras no nosso culto afirma todas essas coisas, o que nós estamos dizendo se nós não fazemos a leitura pública das Escrituras? Tem pregador que sobe e não lê o texto. Nem leva a Bíblia mais. Estou me condenando, porque hoje à noite eu vou pregar sem Bíblia. Eu vou pregar com o tablet por causa da disposição da cantata, né? Mas o texto vai estar aqui, tá? Mas tem pregador que nem cita mais o texto. Primeiro elemento, então, ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Segundo elemento, esse eu vou passar mais rápido porque vocês já estão muito cansados de ouvir eu bater nessa tecla. Segundo elemento é pregar a Bíblia. 2 Timóteo 4,2, quem pode ler para nós, por favor? Aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Ok? A pregação da palavra é o método pelo qual ordenou que a comunicação do Evangelho fosse feita aos pecadores. Lembra de 1 Coríntios 1,21? Paulo está dizendo lá: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É louco. É doido você entender que uma pessoa senta e ouve uma pessoa falando por 45 minutos, 1 hora, e isso começa a mudar o coração dessa pessoa. É loucura. Aprove a Deus ser assim. 1 Coríntios 1,21, depois você pode abrir na sua Bíblia. Aprove a Deus. Eu talvez faria de maneira diferente. Se eu fosse Deus e tivesse escrito a Bíblia, eu ia falar: Deus, eu seria o Deus no caso, né? É melhor passar um vídeo. Não é melhor, sei lá, a gente fazer uma marca nas pessoas, elas já se convertem? Não sei. Mas Deus diz: olha, na minha sabedoria eu vou tornar louco todos os métodos do mundo. A sabedoria do mundo é envergonhada pela sabedoria de Deus. Se você tem um método melhor, eu acho que isso poderia alcançar as pessoas. Deus diz: isso é loucura. Isso não serve para nada. É o jeito que eu determinei, é a pregação da palavra. Mark Dever diz numa página do livro, ele diz assim: pare de pregar o Evangelho e você comprometerá sua responsabilidade de assegurar a salvação das almas que Deus lhe confiou. 1 Timóteo 4,16, Paulo diz a Timóteo: olha, continua nessas coisas, porque se você fizer isso, você vai salvar não só a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Quando nós continuamos pregando a palavra de Deus constantemente, nós asseguramos para a igreja: vocês são salvos, vocês são crentes, Deus existe. Se tirarmos a pregação, ninguém aqui vai ter certeza da salvação. Nos reuniremos para nada. Terceiro elemento. Estourei meu tempo, né? Já. Vou encerrar. Orar a Bíblia. 1 Timóteo 2,1. Nós estudamos essa passagem, Samuel que pregou ela. Ele diz: antes de mais nada, quero que os homens
Levantem mãos santas, sem briga, animosidade, e orem por todos os tipos de homens. Os líderes da igreja em Éfeso deveriam conduzir orações diante da igreja. Ele diz, antes de mais nada, oração. Vocês devem orar a Bíblia, é a palavra, orar a Bíblia, ponto 3, terceiro elemento. Orar a Bíblia. O texto é 1 Timóteo 2:1. Eu quero falar uma citação aqui, do Mark Dever, é interessante. Ele diz assim, tudo o que acontece na igreja faz parte do ministério de ensino da igreja. Tudo. Pela quantidade de tempo que você separa nos cultos para a oração e pela maneira com que você usa esse tempo, você está ensinando os membros de sua igreja ou a orarem de maneira bíblica, ou a orarem pobremente, ou a não orarem de maneira nenhuma. Tudo que acontece aqui em cima ensina para as pessoas. Se aqui nunca se ora, e se ora de maneira pobre, não bíblica, o que vocês acham que a igreja vai fazer na sua semana? Vai orar desse jeito ou não vai orar? Nas orações nós também ensinamos a igreja. Então, se você for aquele tipo de pessoa que presta atenção aos detalhes, eu quero te desafiar a fazer isso. Não domingo agora, porque agora a gente vai ter cantata hoje à noite. Mas nós temos tentado separar momentos de oração específicos no domingo à noite, porque é onde a gente tem o maior número das pessoas da igreja reunidas. Nós temos oração de adoração, nós temos oração de confissão de pecados, nós temos oração de agradecimento, nós temos oração de pedidos a Deus. E nós tentamos manter isso todos os cultos. Preste atenção nas orações que nós temos nos cultos. Essa é de adoração. Essa está pedindo perdão a Deus. Essa aqui está pedindo coisas para Deus. Essa aqui está agradecendo a Deus. Vários tipos de orações. Quarto elemento que deve estar presente nos nossos cultos. Efésios 5:19. O quarto elemento é cantar a Bíblia. Cantar a Bíblia. A igreja toda em Éfeso foi desafiada a louvar a Deus com canções, cantando uns aos outros. Qual o melhor momento de você cantar uns aos outros de uma maneira mais eficiente? Quando estamos todos reunidos. Gente, perceba que a Bíblia ela não manda a gente cantar ou ouvir alguém cantando. Cantar para si mesmo ou ouvir alguém cantando. Ela está dizendo, cante para o outro. Salmos, hinos e cânticos espirituais, verdades que refletem a palavra de Deus. Agora pense num culto a Deus. Se na hora da música, foi bem prático, viu, Ronit? Porque hoje na primeira estrofe do hino, aconteceu isso, né? Quem que cantou o hino? A primeira estrofe. Só quem estava aqui em cima. Nós não estamos cumprindo esse texto, porque o texto diz, cante uns para os outros. Quem estava cantando só a turma daqui. Aí depois que teve a letra, a gente podia olhar um para o outro e cantar o que estava sendo dito. Junto. O propósito da música na igreja não é fazer show. O propósito da música da igreja é que nós possamos cantar uns aos outros as verdades que estão contidas na letra. Isso significa então que nós, os líderes da igreja, devem estar engajados com fomentar letras baseadas na palavra. Gente, o que tem de letra ruim, teologia ruim, e as pessoas estão aprendendo essas letras e querem cantar na igreja. Eu sou chato às vezes. Eu digo, essa música não, porque é minha responsabilidade. O que vocês aprendem é a responsabilidade do pastor. E na letra a gente também está aprendendo, está cantando. Muitas vezes é heresia. Talvez até cantar textos bíblicos. Segundo, isso significa que a gente tem que promover cânticos congregacionais. O que são cânticos congregacionais, João? São cânticos que a igreja vai cantar junta e não simplesmente... Normalmente são músicas mais fáceis que a igreja consegue cantar em harmonia e tudo junto. Justamente. Quer dizer que não pode ter solo? Pode, dentro de uma outra ocasião. Não pode ter uma música com um tom mais alto que vai ter a ver com a mensagem. Mas o foco é cantarmos uns aos outros, então o som não tem que estar muito alto não, porque a gente tem que ouvir a voz um do outro. Eu tenho que ouvir menos os instrumentos e mais o meu irmão, porque eu quero ouvir ele falando para mim a palavra e eu quero que ele escute eu também cantando a palavra para ele. Isso significa que nós temos que cantar músicas dentro de um tom que todo mundo consiga chegar, com uma velocidade que todo mundo consiga acompanhar, com letras que falem de nós e não só de eu e Deus. Eu te adoro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu agradeço. Não, nós agradecemos, Senhor. Nós estamos juntos aqui.
As músicas deveriam ter esse propósito na igreja, falar uns aos outros, e não só falar você com Deus na hora da música na igreja. Não tem problema se você ouvir uma música dessa no seu Spotify, na sua casa, mas na congregação, cânticos que todos nós vamos cantar. Isso também implica em não dar ao tempo da música na igreja o tempo maior do que a Escritura. A Escritura tem prioridade. As músicas servem à pregação e não o contrário. Tem igrejas em que as pessoas cantam, todos os ministérios cantam, e a hora da palavra, gente, sobrou só 5 minutos, e o pregador fica igual eu quando acabou o tempo já da aula. Que a palavra aplique o coração de vocês, deixa eu só ler um versículo aqui, vamos embora. Não, a música serve à pregação. Preste atenção, a gente tenta fazer isso. As músicas que nós cantamos têm a ver com os temas que nós vamos estudar. A música serve à pregação da palavra. Quinto e último elemento, nós não vamos entrar nas passagens, mas é ver a Bíblia. Primeiro elemento, ler a Bíblia. Segundo elemento, pregar a Bíblia. Terceiro elemento, orar a Bíblia. Quarto elemento, cantar a Bíblia. Quinto elemento, ver a Bíblia. Quando que nós vemos a Bíblia na igreja? Quando você abre a Bíblia, eu estou olhando para ela. Não. Quando você vê a Bíblia sendo aplicada. 2 eventos importantíssimos da vida da igreja. Ceia e batismo. 2 encenações que apontam para verdades espirituais. O batismo ilustra o novo nascimento. E como deve ser a nossa vida daqui para frente, uma vida em arrependimento de pecados, busca pela santidade. A ceia anuncia a obra de Cristo na cruz e lembra os resultados dessa obra para nós. Logo então, Mark Dever diz, as ordenanças são apresentações dramáticas do Evangelho. São cenas comoventes que representam realidades espirituais do Evangelho. Queridos, é por essa razão que no culto em que a igreja toda está reunida, não há necessidade de incorporar dramatização, teatros, pantomimas. Hoje tem pastores que pregam vestido de chapolim, encenando uma peça. Não precisa, é desnecessário e talvez até antibíblico, porque Jesus já instituiu as suas próprias apresentações dramatizadas do Evangelho. Jesus já disse, eu quero que tenha esse teatro na igreja. Batismo e ceia. 2 dramatizações que vão lembrar o Evangelho. E a gente só precisa disso. Menos é mais. Amém? Agora que nós já sabemos como devem ser nossos cultos, segundo as Escrituras, nós devemos avaliar como têm sido os cultos na nossa igreja. Principalmente quando a igreja toda se reúne, e aqui é o domingo à noite, eu acho que é o que a gente mais tem, os membros presentes, né? Eu queria que vocês se dividissem em grupos, não dá tempo, mas eu vou pedir para que você leve para casa e faça isso com a sua família ou individualmente. Mas responder essas 4 perguntas. Pense quando toda a igreja se reúne, tá? Não só quando estão os jovens juntos, as crianças juntas, todos. Há algo sobrando no nosso culto? Algo desnecessário? Olha, isso aqui não precisa. Porque não atinge esses 5 propósitos aqui. A gente avaliar. Segundo, há algo faltando? Será que tem algo do que nós vimos nessa aula que precisamos incluir? Terceiro, há áreas que precisam, ou que têm sido feitas com excelência? Olha, isso aqui a gente pode tirar o chapéu, porque nós estamos fazendo isso. E quarta, há áreas que precisam ser mais trabalhadas. A gente faz, mas olha, está muito mal feito. Ou, precisa melhorar um pouquinho. Quero que você sente com a sua família, pense nessas coisas, ore por essas coisas, pense em como você pode mudar, como você pode sugerir melhorias. Procure os presbíteros, procure eu, o Ronest, o irmão Getúlio, procure o Samuel e fala, olha, a gente aprendeu, a igreja precisa ler mais a Bíblia, a igreja precisa orar mais a Bíblia. Que tal fazer isso? Olha, eu me coloco à disposição também para ajudar, enfim. Sugira melhorias, porque a igreja toda não é só o pastor e nem só os presbíteros, somos todos nós. E o que nós fazemos aqui, vocês também são responsáveis. Também participam disso. Amém?